Cá estamos nós então para conversar com o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Nuno Sousa, que é psicoterapeuta. Bom dia, Dr. Nuno, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui connosco. Bom dia. Nós vamos abordar, obviamente, uma temática desta época, não Adoro, é? temática Que é agora. a vivência do Natal e das prendas com as crianças. A primeira coisa que eu penso, não é? É que isto é uma tradição já secular, que pode ser abordada de maneira diferente e mais construtiva também. Sim, a relação com as prendas e com o objeto da prenda tem sofrido muitas oscilações ao longo do tempo. Eu lembro-me de quando era miúdo, ouvir histórias que me contavam de como é que o Natal era vivido nos tempos em que não havia tanto dinheiro, não havia tanta disponibilidade para a compra de objetos. E então o momento do Natal era vivido como algo especial, em que muitas vezes o que estava em causa não era tanto oferecer uma prenda comprada, era algo feito, algo que era partilhado na relação com as crianças. As avós faziam doces com as crianças, os pais iam buscar o pinheiro com as crianças, era um momento focado na relação. Com a evolução da sociedade, com a disponibilidade de recursos, houve uma certa transição para aquilo que antes não se podia ter, que era o objeto. E, à partida, não há nenhum problema nisso. O problema não é no objeto, na coisa, nisto que se chama do consumismo. O problema é quando se foca muito ou demasiado naquilo que é o objeto e isso, de alguma forma, distrai as pessoas da relação. Portanto, eu costumo dizer que mais importante do que dar-se coisas são as pessoas darem-se aos outros. Isso pode-se manifestar através do oferecer um objeto. E isto é muito importante na relação com as crianças, porque as crianças estão a aprender como é que se vive o mundo, como é que se vive as relações e precisam de um exemplo. Precisam de passar pela experiência do prazer da relação com os outros, perceber como é que os objetos podem ser vividos na relação com os outros e o Natal é uma altura muito propícia a se refletir sobre isto. O facto de o Dr. Nuno estar a falar nisso me leva a pensar que se não houver cuidado por parte das famílias, não é? Isto pode ser uma armadilha. O Natal pode ser uma armadilha que acaba por despoletar sentimentos mais egoístas, focado em mim e nas minhas prendas e não focado, digamos, já nem estou a falar na tradição judaico-cristã do Natal, não, estou a falar na falta de empatia geral com a família no Natal, não é isso? Sim, porque se as crianças também não são estimuladas a pensar no outro, se elas são colocadas numa situação em que recorrentemente sentem que toda a gente funciona em torno delas, isto de alguma forma está a estimular isto que estava a dizer que é o egoísmo, ou pelo menos um egocentrismo que é tudo gira em torno de mim. E, portanto, o Natal é uma ótima altura para reforçar esta questão. E atenção, o Natal é uma altura como está muito presente esta questão das prendas, tudo isto acaba por estar a ser vivido com mais intensidade. Mas por isso mesmo é um ótimo exemplo daquilo que pode ser vivido durante o ano todo. Uma atitude que pode estar presente durante o ano todo. E se de facto os pais tiverem algum cuidado, podem, no fundo, até durante esta época, começar a estar a construir aquilo que a criança vai levar, então, para o resto do ano, não é? Basicamente. Aquilo que nós estávamos a falar em off era, por exemplo, ajudar a criança a entender que, sim, senhora, eu vou receber, mas também tenho a responsabilidade de dar, não é? A responsabilidade e o prazer de dar. Porque a partir do momento em que alguém está a dar ou está a dar-se ao outro, está a viver a relação com o outro, está a viver consequências e reflexos daquilo que conhece da outra pessoa, daquilo que já viveu com essa pessoa, ou daquilo que gostaria de mostrar ou dar a conhecer à outra pessoa. Portanto, isto são dois lados da questão que se complementam, o dar e o receber, o dar-se e o ser recebido. Tenho uma amiga minha e vou contar esta experiência porque vem de encontro àquilo que o doutor estava a dizer e se calhar ainda levado quase mais ao extremo. Ela não compra prendas, ela pega nos dois filhos e eles fazem as prendas. Fazem coisas em madeiras, umas caixas de madeira. Então a Ana Marta tem este cuidado para utilizar a expressão do doutor para que eles assim eles dão-se aos outros, é isso? Sim,
Ou seja, isso é um excelente exemplo que mostra que a questão da prenda não é um momento, é uma experiência. E, portanto, não é só a questão de as prendas que vão ser dadas aos outros, é a própria família está envolvida com a criança nesse processo. Ou seja, não há problema nenhum em comprar e oferecer. A questão é se esse ato se resume a uma coisa isolada e anula a experiência. Ou seja, esse é um exemplo do que pode ser feito, construir as prendas para dar, e assim já se está a envolver a família na relação com a criança e estão-se a transmitir os valores e a alertar a criança para aquilo que o outro pode gostar, o prazer do outro receber, o resultado de um esforço, de uma dedicação. Sim, porque eles vão ter que saber junto das pessoas a quem vão oferecer o que é que elas gostam, não é? Há aqui uma troca de sinergias quase Exatamente. entre as entidades. É o estar atento ao outro e aos vários elementos que compõem a relação. E mesmo que, por exemplo, que não se vá construir qualquer coisa, o processo de escolher a prenda pode ser com envolvência da criança, que é para a própria criança começar a pensar no outro. E pensar no outro já na relação com a pessoa que faz parte da família. Claro. Doutor, diga-me uma coisa, que as crianças depois vendo a televisão ou vendo toda a comunicação que lhes chega diariamente, têm que ser mesmo os pais a desconstruir aquilo que chega aos filhos, não é? Tem que ser o filtro, basicamente, porque as crianças não têm autonomia do pensamento ainda e, portanto, baseiam-se muito naquilo que lhes vai sendo transmitido, que é aquilo que se chama a educação que se lhes dá, não é? E, portanto, obviamente que já para um adulto às vezes é difícil resistir à publicidade, porque é uma tentação, não é? Claro. Tem que se fazer este esforço. Será que eu preciso? Será que não preciso? Será que, enfim, prós e contras. A criança facilmente cede à tentação e, portanto, tem que ser os adultos a fazer um bocado essa triagem. E aqui entra muitas vezes um fator que muitas vezes passa despercebido aos adultos, não se apercebem, que é, ficam com receio da reação da criança se não lhes derem aquilo que ela quer. Pois. E ficam com receio que a criança vá deixar de gostar deles se não der aquilo que querem, ou se não derem tanto como a criança pediu, e muitas vezes esta insegurança dos adultos na relação com as crianças faz com que, às vezes, esta filtragem fique demasiado leve. Leve, não é? E, portanto, muitas vezes esta intenção de estar a dar afeto e estar a ter cuidado com as crianças acaba por ter o resultado que não é aquilo que se pretende. Portanto, há que ser seguro na relação com a criança. Claro. E mesmo que a criança fique frustrada ou chateada porque não recebeu tudo o que queria ou não recebeu bem o que queria, bom, isso é uma questão de ser falado com a criança e explicar-se porque é que não pode ter tantas coisas, porque não se pode ter tudo, ou se não é aquilo que queria, não era bem aquilo que queria, pode-se perceber como é que se pode gerir a situação, não ter medo da reação negativa da criança. Esta pergunta que eu vou fazer é complicada, pelo menos do meu ponto de vista. Se eu fosse criança, não gostava que alguém colocasse as coisas desta forma, mas poderia-se fazer do Natal um momento de meritocracia ou não? Sim, Depende. mas não só. Sim, mas não só. Não só. Porque o que está em causa no Natal também é a vivência do afeto. Ok. E, portanto, não é só portaste-te bem durante o ano, cumpriste os objetivos, tens direito a prendas. Bom, isso tem que ser sendo construído ao longo do ano. E, portanto, o Natal não é uma sentença, ok? Portanto, a partir do momento em que se vai estimulando isto durante o ano, no momento do Natal já não está tanto em causa esta questão de portaste bem, então tens o prémio, como há este afeto entre nós, isto é um símbolo desse, Claro. E lá desse está, afeto. esta pergunta surge porque estamos focados na prenda e não na vivência. Exatamente. E é precisamente disso que o Dr. Nuno nos está a querer explicar hoje, Exatamente. não é? Transformar o Natal não só nesta troca de prendas, mas toda uma experiência, não é? Exatamente, é a experiência. O ponto é exatamente este, é transformar esta época, a questão da prenda, numa experiência e não num ato de uma coisa, de um objeto. Claro. E lá está, mais uma vez, o problema não está nos objetos, é a forma como muitas vezes o foco no objeto distrai do outro lado, que é muito importante, que é a relação. Muitas vezes perguntam, então não se deve oferecer tecnologia ou consolas ou o que quer que seja. Eu às vezes digo a brincar, ofereça uma consola, mas com 2 comandos.
e depois joguem com a Joguem. criança, porque a tecnologia absorve muito e facilmente retira as crianças da relação com os adultos. Claro. Portanto, não há problema nenhum em ter tecnologia desde que os pais se envolvam na relação com a criança. É como os brinquedos, de que serve oferecer um brinquedo à criança se depois não se participa na brincadeira com a criança. Obviamente que é importante haver brinquedos e jogos, e enfim, o que seja, que permitam a criança estar com ela própria e descobrir a relação com o mundo sozinha. Mas não pode ser só sozinha, tem que ser na relação Claro. com os outros. Portanto, é complementaridade das coisas. Uma das fases também, ou uma das áreas onde a criança pode participar é, se calhar, ou no pôr da mesa, ou ajudar na cozinha, ou qualquer coisa. Eu lembro-me, não especificamente no Natal, mas quando eu era mais novo, e o meu Natal era passado em casa, por exemplo, da minha avó. Quando íamos para a casa da minha avó, eu ia para lá antes dos meus pais irem, e era o preparar do bolo, ver a minha avó fazer as coisas, pôr a mesa, dava sempre uma alegria diferente, não é? Não havia aquele foco só na prenda, se Era ia o ter prazer ou de não. estar com outra pessoa. A atividade, aquilo que se estava a fazer, era um meio para a relação com É tarde outra para pessoa. começar ou não? Não é tarde. Nunca é. Nunca é tarde para começar. É importante fazer-se este esforço proativo de estar atento a essas questões. E há pouco estava a falar nos eventos de solidariedade social. A partir do momento em que as crianças começam já a ser mais crescidos, podem começar a envolvê-los nestas atividades de solidariedade social. Ou há instituições que estão disponíveis para receber prendas para as crianças que não têm família. E, portanto, podem-se levar as crianças, até as muito pequeninas, a escolher uma prenda para dar a uma criança que, mesmo que não conheçam, os pais podem explicar que nem todas as crianças tiveram a mesma sorte. Há muitas crianças que não têm a felicidade de ter famílias que lhes possam dar um miminho no Natal. E, portanto, isto começa-se a introduzir na relação com a criança esta consciência do mundo, de diferentes realidades e de que há pessoas que necessitam, de facto, deste altruísmo, deste afeto de alguém que pense neste lado das relações. E eu penso que, à medida que nós envolvemos as crianças, a probabilidade de eles, em adultos, serem esse tipo de pessoas é mais alta, porque a criança é uma esponja, não é? Sim. E tem a ver também com a forma como isso é introduzido na relação com a criança. Porque se estas questões são introduzidas quase como tarefas, provavelmente a criança vai sentir que está a cumprir ordens. Ok. E, portanto, pode criar uma certa aversão a isso. A partir do momento em que se começa a envolver a criança nas atividades e explicar o propósito das coisas, e a partir do momento em que essas atividades são feitas com prazer por estar com a criança, isso começa a ser interiorizado na criança. E ela começa a perceber e a sentir o que é que está em causa. E aí sim, quando for um adulto, vai transportar estes princípios e estas memórias na relação com... Ou seja, mais uma vez, o pai pode querer, os pais podem estar a querer fazer uma coisa bem, mas utilizar a estratégia errada, não é? Então é importante isso que não está, porque ninguém gosta de levar trabalhos de casa, não é? Exatamente. É exatamente como na escola. Bem, em termos da vivência da própria criança, imagine, só para tentar ajudar alguns pais, imagine que de facto a criança é mais problemática, ou não gosta das prendas, ou que estratégias é que os pais podem utilizar para não embolar ainda mais esse tipo de comportamento. Bom, provavelmente se isso está a acontecer é porque talvez estes aspectos que estamos aqui a falar já tenham passado despercebidos. Okay. Portanto, como resolver isso é começar a introduzir estas questões. E a partir do momento em que as famílias estão minimamente atentas àquilo que a criança gosta, é difícil darem uma prenda muito ao lado.